Fala galera! Hoje vamos trabalhar aqui com recuperação tributária para clínicas médicas. Deixa eu escrever aqui. O conteúdo de hoje é muito importante, porque é uma área, a parte de planejamento tributário médico, que normalmente os advogados não têm conhecimento para atuar. E às vezes é uma área que fica muito restrita só aos contadores, mas na verdade o planejamento tributário médico, a recuperação para clínicas médicas, a recuperação para médicos autônomos, seja o tipo de classificação desse médico, seja ele uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, é um trabalho que pode ser desenvolvido por tributaristas, ou seja contador, seja advogado, você tem que ter o conhecimento para poder oferecer esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo para o seu cliente. Esse assunto é fantástico e eu tenho conversado bastante com vocês, inclusive, por muito tempo tive aqui disponível meu curso de planejamento tributário médico, ou seja, tributação para clínicas médicas e também para clínicas odontológicas. Vamos lá, hoje eu quero abordar aqui um pedacinho da recuperação para clínicas médicas dentro de todo o contexto. Existe uma tese muito bacana que as clínicas médicas podem utilizar para reduzir a sua carga tributária e também para que elas possam recuperar os últimos 5 anos pagos indevidamente. Qual que é essa tese? É a tese para clínicas médicas que são optantes pelo regime do lucro presumido. Lembrando que uma clínica médica ela pode ser lucro presumido, pode ser lucro real, ela pode ser pelo Simples Nacional. Então, o primeiro lugar que você tem que identificar ao conversar com o médico, com a clínica médica, para saber exatamente qual é o regime de tributação. Se a informação for que é do lucro presumido, automaticamente você já sabe que essa tese se aplica para ele. Inclusive, os meus alunos eu ensino, como é que a gente descobre se é presumido, se é Simples Nacional. Uma dica, como é que você sabe se ela é Simples Nacional ou se ela é presumido real? Você consegue fazer por exclusão. Você entra lá no site do Simples Nacional e consulta optante Simples Nacional, digita o CNPJ da clínica. Se ela não for optante do Simples Nacional, automaticamente ela é presumido ou ela é real. Daí depois teria que conversar para ver se ela está no presumido ou no real. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando você fala de lucro presumido, você presume que aquela clínica médica tem um lucro presumido. E como é que funciona isso? Pela legislação de forma geral, toda empresa que vai ser tributada pelo lucro presumido, imaginem, isso os meus alunos já estão acostumados, Imaginem uma pizza inteira. Eu vou tributar inteiro a base de cálculo, a pizza toda? Não. Como é que isso é feito? A gente pega essa fatia toda, ou seja, todo o faturamento daquela clínica médica, e eu vou tirar uma fatia daquele faturamento e eu vou tributar sobre esta fatia. Qual que é a regra geral, para prestadores de serviço? Que essa fatia seja de 32%. E sobre esses 32% vai incidir o quê? Imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. O que acontece? Essa é a sacada, essa é o pulo do gato dessa tese, presta atenção. Nesse total de faturamento dessa clínica médica, ao invés de você tirar uma fatia de 32% e tributar pelo IRPJ e pela contribuição social, você não vai tirar uma fatia de 32%. Se você conseguir encaixar essa clínica médica nessa tese que eu vou te ensinar já, você vai reduzir a carga tributária, porque o IRPJ vai incidir sobre uma fatia de 8% e não mais 32%, e a contribuição social vai incidir sobre uma fatia de 12% e não mais de 32%. Então, imaginem a diferença da carga tributária que dá da incidência sobre 32% e da incidência para 8%, e ao invés de 32% para 12%. Imaginem só aí, daqui para frente, a economia tributária que já se tem com essa tese. Da onde que surgiu isso que eu estou dizendo? Por que eu posso reduzir a carga tributária? Primeiro, já existe uma decisão do STJ, que foi decidida por recurso repetitivo, que decidiu que todas as clínicas médicas que tenham atividades equiparadas à atividade hospitalar, então aí que está o pulo do gato. Então, primeiro, lucro presumido. Segundo, a atividade tem que estar caracterizada como atividade hospitalar. Mas o que é atividade hospitalar? Já vamos chegar lá. Terceiro, tenho então que preencher requisitos. Além de ter uma atividade equiparada à hospitalar, tem outros requisitos que eu vou mencionar aqui também. O STJ, ao julgar o recurso especial 11.65.921, tá? Anota aí. 11.65.921, por efeito repetitivo, o que quer dizer isso?
que todas as demais instâncias abaixo do STJ devem julgar desta forma, conforme o recurso repetitivo entendeu. Ele entendeu que sim, que todas as clínicas médicas que são do lucro presumido, que têm atividade equiparada a serviços hospitalares, têm direito à redução da base de cálculo do lucro presumido de 32, dessa fatia de 32, para 8,12 para o IRPJ e para a contribuição social, certo? Então, temos já um precedente pacificado da jurisprudência. Só que isso é um ponto. Eu tenho que agora ir para o meu caso prático e entender se o meu cliente, se essa clínica médica que está no lucro presumido, se ela tem realmente uma atividade equiparada a hospitalar ou não, e outros dois requisitos importantes. Ou seja, a atividade equiparada a hospitalar. E o que quer dizer isso? Quando você vai entender o que isso quer dizer, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ir lá na RDC número 50, tá? Você vai procurar RDC número 50 da Anvisa, e você vai verificar quais são as atividades equiparadas. Quais são elas? Auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatológica, medicina nuclear, análise e patologia clínica. Essas são as atividades equiparadas a atividades hospitalares. Como é que eu entendo cada uma dessas atividades? Você vai pegar a RDC número 50 e vai nessas atividades para você poder entender o que quer dizer cada uma delas. Ou seja, RDC número 50, lá no item 4, tá? No item 4 da RDC número 50, você vai estudar cada uma delas, porque lá o que acontece? Por exemplo, ela cita lá no item 4.2, imagenologia. O que é isso? Lá tem subitens dentro de cada um desses itens que vai explicar o que são as atividades equiparadas hospitalar. Ou seja, você tem que entender exatamente o que a clínica médica faz para ver se o que ela faz se enquadra no descritivo da RDC número 50, tá? Dentro dessas atividades. Então, esse é o primeiro elemento obrigatório para que você possa pleitear esse requerimento. Segundo, essa clínica médica tem que ter formação como uma empresa, tá? Eu não posso aplicar isso para sociedades civis. Então, se eu tenho dois médicos que têm uma sociedade civil registrado no cartório do registro civil da sociedade civil, essa, de acordo com o entendimento da jurisprudência e o entendimento também da lei, não há enquadramento para a redução da base de cálculo. Ou seja, com exceção do CARF, do Conselho de Contribuintes, tem entendimento que pode sim sociedade simples, tá? Com algumas raras exceções, a jurisprudência aceita isso, mas a regra geral de aceitação é que tem que ser uma sociedade empresária, ou seja, tem que ter lá registrado na junta comercial, não pode ser, né? Essa sociedade ela tem que realmente ter caráter empresarial para poder preencher o segundo requisito. Então, primeiro, a atividade hospitalar equiparada estão descritas na RDC número 50 no item 4. Leia lá todos os que são equivalentes a isso. Segundo, tem que ser obrigatoriamente uma atividade empresarial. E terceiro, tem que cumprir as normas da Anvisa. Exemplo, alvará da vigilância sanitária. Então, não adianta você entrar com um requerimento, com a demanda judicial, ou fazer esse aproveitamento de forma administrativa, se não houver esses três requisitos. Qual que é o problema? Por que não é tão automático assim? Essa isenção, na verdade, ela saiu da Lei 9249, do artigo 15 e 20. É ele que permite essa redução da base de cálculo de 32 para 12 e para 8 do IRPJ e da contribuição social. Ou seja, a Receita Federal, em algumas situações, ela é restritiva ao aplicar esse tipo de isenção, tá? Porque essa Lei 9249, quando ela fornece e identifica que quem tem atividade equiparada hospitalar poderá sim reduzir a sua base de cálculo de 32 para 8 e 12, para fins de incidência do IRPJ e da contribuição social, a Receita Federal vem e baixa várias, tem a IN 1700 que dá uma boa restringida, existem algumas soluções de consulta um pouco contrárias. Então, assim, muito cuidado, tá? Se você chegar na empresa e identificar que ela não faz esse aproveitamento, mas que ela tem, na verdade, o quê? Que ela tem, na verdade, todo esse enquadramento exato, que não tem nada que nela bata com o entendimento da Receita, e eu não consigo trazer todo o entendimento aqui porque é muito longo. O que eu estou falando aqui é um módulo inteiro do meu curso de Planejamento Tributário Médico, são muitos detalhes, inclusive no curso eu trabalho com a parte das soluções de consulta, com o entendimento da Receita, trabalho com a IN 1700, assim, muito cuidado. Não é só dizer para a clínica, está no lucro presumido, então tem direito à redução. Não.
Se ela se enquadrar perfeitamente nos 3 quesitos, você pode, inclusive, fazer essa recuperação administrativa. Fazer a recuperação e a redução da base de cálculo daqui para frente, de forma administrativa, retificar a contabilidade toda, a parte fiscal da empresa, e fazer a recuperação dos últimos 5 anos. Ou você pode, daqui para frente, fazer a recuperação administrativa e entrar com uma ação com pedido de restituição através da via judicial, tá? Ou tem algum ponto nessa empresa que a Receita não entende exatamente que ela seja realmente equiparada, tem algum ponto aqui que está meio obscuro, ou por exemplo assim, ó, ela é uma sociedade empresária, está registrada na junta comercial, mas na verdade quem presta serviço é só o próprio médico, não tem outros médicos que prestem, isso descaracteriza ela como sociedade empresarial. Então não aconselho que daí vocês tendo esse tipo de situação, vocês corram o risco de fazer essa recuperação de forma administrativa. Eu acho que você não pode colocar em risco o seu cliente, né? Então eu sugiro que você entre com uma medida judicial para fazer esse tipo de reconhecimento, para declarar o direito ao benefício da isenção da Lei 9249, para poder reduzir essa base de cálculo do IRPJ e da contribuição social, e automaticamente, com essa sentença, depois transitada em julgado, você vai fazer o quê? A recuperação tributária dos últimos 5 anos, que vem de forma corrigida. Se for MS, vai vir através de compensação tributária, que você vai conseguir a recuperação através de um PERDCOMP, né? Um processo eletrônico de compensação. Ou, se for através de uma ação declaratória, você pode pedir ou mesmo a restituição por compensação, ou aí através de um precatório, certo? Ou RPV, se o valor for pequeno, certo? Lembrando que essa demanda é na Justiça Federal, que você está envolvendo tributos federais, então é na Justiça Federal que você tem aí que demandar. E quem tiver interesse, gente, de fazer parte, né, desse conteúdo bem completo, porque aqui é uma live, a gente não consegue trazer todo o conteúdo completo, quem entra hoje na minha mentoria tributária avançada tem acesso imediato aos encontros da mentoria, que são a cada 15 dias, são ao vivo, e também passa a ter acesso a todo o curso de planejamento tributário médico e a todo o curso de prática tributária rápida. E na mentoria, conforme você vai consumindo o curso e aparecendo os casos, a gente já vai trabalhando na prática com os casos práticos que você conseguiu captar e fechar de contrato. Ou seja, a mentoria, além de eu estar junto, direcionando, resolvendo, né, os casos práticos de cada um dos mentorados, você consegue ter acesso imediato aos cursos. Ou seja, eu vou trabalhando com você, no caso prático, você vai consumindo também conteúdo. Para quem quer começar do zero, dá também para fazer a mentoria, tá bom? Quem tiver interesse, é só me mandar um direct aí. Então, galera, esses são os pontos, tá? Principais em relação à questão da recuperação para clínicas médicas do lucro presumido, que tenham, na verdade, a intenção de reduzir a base de cálculo do IRPJ da contribuição social de 32 para 8 para 12 e recuperar tudo que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos. É uma ótima tese, eu recomendo que vocês se aprofundem e trabalhem com ela.